Renê, então, em respeito aí à ordem e aos tempos e movimentos do Congresso, eu vou ser bem criterioso em relação ao horário, então vamos respeitar esse critério e eu vou pedir para você iniciar sua apresentação. Então, lembrando, você tem 15 minutos para ela, quando faltar 5 eu te aviso, tá? E aí depois a gente tem mais 5 minutos para perguntas no final. Essas perguntas podem ser feitas pelo chat, na medida que você for apresentando o trabalho, ou os colegas podem ficar à vontade para erguer a mão e abrir o microfone e as câmeras para fazer essa pergunta diretamente a você, tá bom? Então, começando a contar desde agora, boa sorte e iniciemos. Beleza, vou começar aqui. Então, boa tarde, né? Eu sou o René Fender, faço parte do LAGECOM, que é o Laboratório de Gestão, Políticas, Marketing e Comunicação em Esporte e Educação Física, lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Vou apresentar o meu trabalho hoje, que é sobre planejamento estratégico da Red Bull e sua consolidação no futebol. E eu faço uma perspectiva desde da sede, né, principal lá de Salzburgo até Bragança, que é a última franquia da equipe da Red Bull. Então, aqui está a minha agenda, né, do que eu vou discutir hoje com vocês, aí passando pelos tópicos do trabalho. E começando, então, aqui para a introdução, a gente tem aqui o Dietrich, que é o dono da Red Bull, né? E ele, numa fala sua, bem lá da sua fundação, né, dos times, assim, da ideia de futebol, ele diz que o investimento no futebol, ele nada teve a ver, ele destaca, né, que o investimento no futebol nada teve a ver com a paixão ou desejos pessoais, né, e sim com uma ideia para fazer crescer a empresa de energéticos. E aí, né, a Red Bull com representantes em diferentes países do mundo, os times de futebol da Red Bull já se estabeleceram, né, com uma marca forte no cenário esportivo mundial, inclusive alguns já figuram como potência em seus países, né, conquistando títulos e até ofuscando times que antes eram dominantes naqueles países, né. E aí, mas apesar, né, da marca ter alcançado um reconhecido sucesso, né, de forma, vamos dizer assim, relativamente rápida, né, e eficiente, as estratégias usadas geralmente são motivos para divergências e discussões. Então, aí, considerando, né, que o planejamento estratégico no processo de construção da marca da Red Bull e as estratégias da empresa, né, de inserção no futebol geraram diversas discussões, né, é interessante que se reflita e vamos dizer assim, se compreenda esse fenômeno bastante peculiar no mundo esportivo. E aí foram dois os objetivos desse presente estudo, né. Um deles é identificar quais foram as estratégias da empresa desde sua fundação, né, e tentar assimilá-las com o que é preconizado na literatura especializada. E um segundo objetivo que foi mapear e discorrer sobre as transformações que a empresa desenvolveu nos seus clubes de futebol. Aí o método, né? O estudo ele é exploratório e descritivo, né, tem uma abordagem qualitativa e foi feita com uma pesquisa documental. Então, aí, para obter os dados, né, primeiramente foi feita uma busca na biblioteca digital do Google Acadêmico, né, para compor o conjunto inicial de artigos, e aí eu selecionei alguns temas-chave, né, algumas palavras-chave, procurando por assuntos de interesse, né, prioritariamente por temas como Red Bull, planejamento estratégico, ou juntando as duas palavras, né, planejamento estratégico da Red Bull e futebol, times de futebol da Red Bull, todos esses temas que se assimilavam ao tema. E aí, logo após, foi realizado um processo de backward snowballing, né, que aí, segundo o Pimentel e outros autores, né, é um processo que visa, a gente visita, né, as referências daqueles artigos que eu encontrei primeiramente, né, eu visito essas referências que eu for encontrando e eu acabo encontrando outras referências a partir desse processo de sempre revisitar as referências dos artigos que eu encontrei primeiramente. E aí, mais especificamente para o segundo objetivo, né, e aí eu consegui acessar, principalmente acessando os sites das equipes, né, das equipes da Red Bull, e aí fui tentando mapear as alterações de nome, das cores, dos emblemas, dos mascotes e dos uniformes, tanto dos times da Red Bull, né, quanto dos times que a empresa tem adquirido ou assumido a sua gestão.
E aí, entrando aqui mais já na parte dos resultados de discussão, né? A gente tem aqui que o Werner Brell, que é diretor de marketing e publicidade, para ele, a empresa tem como estratégia um conceito amplo e complexo de marketing, né? Tentando associar a marca a um estilo de vida desde sua fundação. Desde então, né, a Red Bull procurou se associar a nomes de relevância dos esportes, principalmente os radicais, e aí se estabelecendo com imposição nesse nicho de mercado. E aí o grande impacto inicial fez o negócio se expandir, e aí o leque da Red Bull teve diversas modalidades, né? Como a gente está acostumado a ver em diversos lugares, né? E essas modalidades foram em diversos países, né? No caso da Fórmula 1, de corrida de avião, corrida de motos, esportes da neve, entre outros. E aí a criação desse nicho, né, por meio de um conceito inovador, diferenciando a empresa de outras marcas, né, estabeleceu a Red Bull como um subtipo no mercado. E essa estratégia ela foi usada para diferenciar a marca da categoria geral, né, e aí gerando assim uma forte percepção de diferença, né, demonstrando que a marca criou e se inseriu em uma categoria própria no mercado. E essa estratégia, né, é chamada de subtipagem. E as principais características dessa subtipagem, né, são quando a marca não é percebida como um exemplo prototípico, né, do mercado em geral, mas sim como um produto especializado, possivelmente favorável a um mercado focado. Então a gente tem que essas características de ser uma imagem de marca atraente, né, associada aos esportes radicais, e uma estratégia de marketing, uma estratégia de marketing eficaz ajudou a empresa de energéticos a construir o que a gente costuma chamar, né, dos core competences. E aí, para esses autores, né, para Prahalad e Hamel, uma empresa adquire essas competências, né, esses core competences, quando consegue ter acesso a uma ampla variedade de mercados, né, ter uma contribuição significativa para os benefícios percebidos pelos clientes do produto final, e por ser difícil para os concorrentes imitarem, porque ela acaba sendo uma marca bem única. Então, baseado, né, nesse panorama, né, e seguindo um pouco da literatura especializada, vou voltar um pouquinho aqui, baseado nesse panorama, né, e seguindo a literatura especializada, né, a gente pode refletir que, desde a sua concepção, né, a Red Bull utilizou da estratégia chamada de Blue Ocean, né, ou Oceano Azul, e que essa estratégia, ela preza por criar um novo mercado onde se possa navegar sem concorrência, ou seja, né, no nicho que a Red Bull criou, ela possui um mercado de bebidas energéticas praticamente incontestado, né, e que por meio do esporte se estabeleceu construindo um público fiel entre jovens e adultos. E aí, considerando, né, esse tipo de estratégia, a gente pode chamar que é agressiva, assim, né, em relação aos esportes, e no futebol não foi diferente, né, e aqui agora explorando mais o segundo objetivo do trabalho, né, a gente pode notar, eu vou passar rapidamente pelos times da franquia, as mudanças que a Red Bull fez nos seus clubes de futebol. Então, a gente tem na Áustria, né, que foi o primeiro clube que se formou, que a Red Bull é austríaca, né, ela nasceu lá. Então, o primeiro clube nasceu lá, então, na Áustria, né, ao transformar o tradicional alvirroxo, né, era branco e roxo o time, que se chamava SV Áustria Salzburg, foi transformado no alvirrubro, né, branco e vermelho, Red Bull Salzburg. O clube acabou enfrentando bastante resistência, né, por parte dos torcedores locais, que hoje em dia até já refundaram o time, né, criando um outro time, essas cores tradicionais que eles tinham, e a gente pode ver que praticamente tudo do antigo time se alterou, né, cores, o símbolo, o mascote, as cores do uniforme, a gente pode ver que foi uma grande transformação. Aí na Alemanha, né, a gente o Red Bull acabou adquirindo um pequeno time, que é até difícil falar o nome aqui, o SSV Markansdalt, e até mesmo tirou o time da sua cidade local, né, e acabou levando para uma cidade ali no perímetro próximo, assim, que é Leipzig,
E aí lá eles ganharam, na Alemanha, né, no país, eles ganharam e começaram a ter o apelido de ser o clube mais odiado da Alemanha, mais odiado do país, porque acabou com o time tradicional para virar esse time mais de empresa, assim. A gente pode ver que várias coisas se alteraram também, né? As cores, o emblema, o mascote, e a camisa meio que se assimilou ao que já tinha antes. E aí, no caso do Brasil, que a gente está agora mais acostumado a ver, né? Essa era a única franquia que ainda não estava na primeira divisão nacional, e aí, então, sob exigências, né, da matriz austríaca, né, ele foi pressionado, porque a gente tinha o Red Bull Brasil, né, o Red Bull Brasil foi pressionado a mudar seu status para subir rapidamente da quarta divisão que ele estava para a primeira divisão do país. Então, a saída foi assumir a gestão de um time da segunda divisão, que era o time de Bragança Paulista lá, que a gente estava conhecido a saber como Bragantino, né? E aí foi transformado no Red Bull Bragantino. E a gente pode ver que do antigo clube, né, só acabou restando uma parte do nome. E praticamente tudo mudou, as cores foram adicionadas, né, outros uniformes com as cores da Red Bull foram adicionadas, e a gente pode até ver semana passada, né, quase ganhou um título de bastante expressão, que eles acabaram sendo vice da Copa Sul-Americana, e esse seria o primeiro título continental, né, da franquia da Red Bull. Acredito que eles tenham ficado bastante decepcionados com esse campeonato. 5 minutinhos, tá? Desculpa. Beleza. E aí, nos Estados Unidos, né, eles tentaram ao máximo respeitar a identidade do antigo clube, mas mesmo assim a gente pode ver que muitas coisas mudaram no escudo, no mascote, no nome, o prefixo aqui, né, do nome acabou se mantendo New York, mas sempre com as características da Red Bull, mas algumas coisas aqui até que se manteram, cores, uniforme. E aqui no último caso, né, que é o time de Gana, que ele durou apenas por 6 temporadas, né, ele encerrou suas atividades em 2014, e quando o time ainda estava na segunda divisão local. E o interessante, né, que esse foi o único time que foi fundado completamente do zero, né, ou seja, a empresa não adquiriu nenhum outro time já existente. E aí, por coincidência ou não, esse é o único time que não existe mais. Aí, como conclusões, né, considerações finais, a gente tem aqui que esse autor, Iandoli, né, em 2017, ele destacou, né, que a empresa desenvolveu um modelo de utilização de esportes de alto nível para expor sua marca, né, de uma maneira diferente das demais. Então, ao invés de ela comprar espaços, né, na camisa de grandes clubes, ela é o próprio clube, né? Então, aí, apesar de divergente, né, observando o planejamento estratégico da Red Bull desde a sua criação, lá com aquela fala bem direta, né, do dono da empresa, fica um pouco mais fácil de visualizar o rumo que a empresa seguiu no futebol também, né? E aí, tendo criado um nicho próprio de mercado, aí passando para aquele processo de subtipagem, né, construindo seus core competences e utilizando daquela estratégia de Blue Ocean, né, de navegar num espaço que ela mesmo criou. Então, aí, apesar dos esportes radicais, né, terem sido influência fundamental para a Red Bull possuir todas essas características, é no futebol que a empresa mais cresce atualmente, né, e onde gera mais polêmica. E aí, como implicação teórica, né, esse estudo tentou aproximar a literatura de planejamento estratégico ao ambiente de ciências do esporte, né, uma vez que normalmente esse tipo de pesquisa está mais concentrada em áreas correlatas, de administração e marketing. E como implicação prática, a gente tenta oferecer aos departamentos de marketing, tanto de clubes quanto de patrocinadores também, novas visões e estratégias no modo de lidar com possíveis negociações e investimentos. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa apresentação. Qualquer coisa, posso passar para vocês. Chego aqui ao final da apresentação. Obrigado pela atenção de todos. Está aqui o meu contato. E é isso. Muito obrigado. René, obrigado pela apresentação. Parabéns. Obrigado por ficar dentro do tempo aí também. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos aí para perguntas. Eu não sei se os colegas têm alguma pergunta para fazer para o Renan. Fiquem à vontade para digitar Desculpa, para o René.
Renan na cabeça, desculpa, René. Tranquilo. E para digitar no chat ou até mesmo abrir o microfone, levantar a mão e fazer a pergunta. Então, tá aberto aí, não sei se alguém tem alguma pergunta. Ninguém? Eu vou fazer uma pergunta necessariamente. Boa, Flávia. Senão eu ia fazer também, mas começa por ti, então, Flávia. Gostaria de parabenizar o René pelo trabalho. Eu acho que é um novo olhar, né, que ele está propondo para essa questão e o caso em si, né? Não sou especialista em marketing, estou até temerosa de falar alguma coisa, né, com esses participantes da mesa, mas realmente é uma perspectiva bem diferente, né, do que a gente tem no mundo do marketing, do patrocínio esportivo e o trabalho, né, essa ação que foi estudada demonstra, né, mais uma vez, aí agora de uma maneira mais específica, a força que o futebol tem na indústria do esporte e no mercado, né, seja de qualquer segmento que for. Né? Então, e essa primeira fala do proprietário da empresa, eu acho que é muito importante, né? Porque eu acho que muitas vezes no marketing esportivo a gente tem aquela visão, ou tinha-se, né, anteriormente, uma visão muito romântica de então a pessoa gosta do esporte, o patrocinador ama o futebol. Não é, trata-se de negócio, né? E assim, a gente tem casos emblemáticos aqui no Brasil, mas o trabalho expor essa visão, né, assim, de maneira tão direta e forte, é importante para quem estuda marketing, imagino. Tá? Então, parabéns de novo pelo trabalho e obrigado. Valeu. Perguntas. Obrigado, Flávia, pelo comentário. Acho que é super pertinente, Flávia. E outra, Flávia, você já está uma especialista em marketing, né? Tem acompanhado aí uma série de bancas, imagina quem, né? O João Vitor Moretti fez uma pergunta, René. Ele perguntou se você acredita que o sucesso da Red Bull na Fórmula 1, tetracampeã mundial e dona de 2 equipes, foi importante para a disseminação no futebol, para a disseminação, imagino eu, da marca no contexto do futebol. É difícil assimilar uma coisa a outra, mas eu acredito que para a divulgação da marca ela tenha sido muito importante, porque você ser campeão e 4 vezes seguidas, né, do principal campeonato automobilístico do mundo, assim, traz uma visibilidade muito grande, talvez porque eu acredito que tenha sido antes, né, antes dos times de futebol começarem, então talvez para quando os times de futebol começaram a se impor, né, a marca já não era desconhecida, tinha um grande apelo, né, tetracampeão mundial, talvez tenha uma relação de sucesso já, mas isso, na minha opinião, na visão mercadológica, né, porque na visão do torcedor, por exemplo, acho que nada mudou, por exemplo, dos times que foram alterados, né, que tiveram a identidade totalmente alterada, acredito que não tenha até tenha influenciado negativamente, né, para os torcedores, porque até no processo de pesquisa eu consegui ver que muitos torcedores dos antigos clubes não gostaram das transformações, até eu citei o caso, né, do Leipzig, que acabou sendo apelidado o time mais odiado da Alemanha, né, eu já estou vendo movimentações parecidas aqui em São Paulo, com torcedores do Bragantino, que já estão tentando revoltosos aí refundar o time com as suas origens e tal. Então acho que para a questão mercadológica acredito que tenha sido bastante interessante assim os títulos da Red Bull assim, na Fórmula 1. Perfeito, René. Obrigado. Mais alguém? Temos um minutinho aí, um pouquinho menos. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vou pedir para o Lorenzo começar a se preparar aí, a compartilhar a tela. René, agradeço de novo, te parabenizo pelo trabalho, acho que é um trabalho bastante relevante aí, a gente que muito ainda precisa discutir sobre planejamento estratégico, especialmente quando a gente fala de futebol, não é verdade? Sim. Então, parabéns pelo trabalho, e aí eu convido... Valeu, muito obrigado, Valeu. Só... perguntando antes da gente começar eu apresentar o Lorenzo, mas a Amanda já está por aí também, que vai apresentar o próximo trabalho, só para minha organização aqui. Olá, estou sim.
Tá certo, Amanda, obrigado. Então, gente, agora a gente passa então para a segunda apresentação aí da nossa tarde. O Lorenzo, deixa eu confirmar aqui o sobrenome dele para não cometer uma gafe, mas o Lorenzo Cristófoli, é isso, Lorenzo? Exatamente. Joia. Lorenzo e o professor Leandro, acho que também vai participar da apresentação. Vamos falar sobre análise de desempenho nos países dos Jogos Olímpicos, né? Lorenzo, 15 minutos para sua apresentação e depois a gente tem mais 5 minutos para discussão e para dúvidas dos nossos colegas, tá? Eu te aviso quando tiver faltando 5 minutos para acabar, tá bom? Boa apresentação. Beleza. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo. Parabéns ao Renê também, que acabou de fazer a apresentação. Bom, meu nome é Lorenzo Cristófoli Scalise, fiz esse trabalho em conjunto com o professor Dr. Leandro Carlos Mazei. O trabalho é análise de desempenho dos países nos Jogos Olímpicos de 2000 a 2020. Bom, como o Lorenzo citou, nós vamos apresentar em duplas aqui. A gente vai compor aqui uma dupla quase sertaneja. A inspiração um pouco desse trabalho surgiu desse artigo da professora Kátia Rubio, né, que é uma tentativa de periodização dos jogos, mas uma periodização colocando ali os momentos, né, durante praticamente todo o século XX dos Jogos Olímpicos. E aí, a pergunta é se mantemos isso, né, essas fases, faltou aqui uma coisa, mantemos essas fases, ou se a gente está num novo momento, né? Na literatura em geral, desse tema, né, de esporte de alto rendimento, esporte de elite, existe um termo que tem sido bastante usado, que é Global Sport Arms Race, né, ou seja, uma espécie de guerra global, né, em torno aí do esporte, principalmente o esporte olímpico, né? Então, será que, de fato, nós estamos numa nova fase ou estamos ali naquela fase de profissionalismo? De fato, também na literatura, né, esse termo Global Sport Arms Race mostra duas tendências, né? Uma delas é que existem mais países buscando sucesso em eventos esportivos internacionais, né? Então, ou seja, isso remete a uma maior concorrência, né? Um maior número de concorrentes, mas também percebe-se que os países já não vão só para participar, né? Os países vão em alguma situação mais estratégica para competir, né? Para ganhar, né? Então, a gente tem essas duas tendências citadas na literatura também. E, acompanhando essa concorrência, essa competitividade, percebe-se que algumas nações mantêm um caminho do sucesso esportivo, enquanto outras não, né? Então, a cada jogos que passa, e inclusive esse de 2021, nós percebemos novos posicionamentos, novos comportamentos, mas, de certa forma, a gente percebe que os países bons continuam bons e outros países passam a configurar ali como concorrentes significativos no desempenho olímpico. Ao mesmo tempo, né, se cada país, como o Brasil, por exemplo, ou cada clube, ou cada organização esportiva deseja ter bom desempenho, é fundamental que exista uma análise, né, uma análise dos concorrentes, uma análise de qual posicionamento ou qual resultado eu quero alcançar, né, com embasamento, né, com metas realistas, né, para que não se configure algumas coisas que a gente tem visto aí ao longo dos anos. Vamos ser campeão, mas não temos condição de ser campeão, vamos conseguir X medalhas, mas será que temos essa condição? Né? Então, a análise de desempenho também vem nesse trabalho para compor, né, parte aí dessa pano de fundo teórico, né, que a gente propôs aqui no trabalho. Então, o objetivo, né, que eu e o Lorenzo traçamos aqui para a apresentação foi analisar o desempenho dos países nos Jogos Olímpicos, partindo de Sydney, né, um pouco ali na fase de profissionalismo que a professora Kátia determinou, e até os últimos Jogos que foram em Tóquio, e óbvio que a gente só considerou os Jogos Olímpicos de verão, né, desprezamos aí as edições de inverno, né, a partir do momento que elas são mais específicas, digamos assim. Quanto aos métodos, né, uma abordagem quantitativa, né, descritiva, né, a gente partiu aí do quadro de medalhas de cada edição dos Jogos, né, estipulando aí estatísticas descritivas, e a gente também se baseou para a mensuração dos resultados
não só o número de medalhas, mas também o peso das medalhas, né, que é um sistema de pontos. Ou seja, uma medalha de ouro vale 3 pontos, uma medalha de prata 2 pontos, uma medalha de bronze 1 ponto. Para sair um pouco do quadro de medalhas, que ele é enviesado, né, às vezes um país ganha uma medalha de ouro e já pula lá para frente. O total de medalhas também pode ser subjetivo, já que um país pode ganhar 100 medalhas de bronze, digamos assim. Então, a gente utilizou o sistema de pontos para relativizar as coisas. Além disso, o market share, que é o quanto de pontos estão disponíveis na edição dos jogos e o quanto de pontos cada país conquistou. Bom, alguns resultados preliminares que a gente identifica e que vai de encontro àquele contexto do Global Arms Race, né? Durante aí esse período analisado, o número de países participantes tem aumentado, né? Não de forma significativa, mas, né, sempre aumenta ou diminui algum comitê olímpico que participa dos Jogos. A quantidade de países que conquistam pelo menos uma medalha tem aumentado, né? Isso representa aí o número de países que conquistam pelo menos uma medalha tem representado, em média, 40% dos países que participam nos Jogos, ou seja, nem todo mundo ganha, nem todo mundo chega ao pódio, e o número de atletas aí tem ficado nesse patamar acima de 10 mil atletas. Só que, assim, um entretanto aqui, né, apesar de ser uma porcentagem interessante, né, de países que ganham medalhas, os países que estão no top 10, né, no quadro de medalhas, eles conquistam mais que 50% do total de medalhas disputáveis, né, o que já coloca aqui uma questão não tão democrática, digamos assim. E se a gente estende esses resultados nessa análise para o top 20, 75% das medalhas estão ali nos top 20, né? Então, ou seja, muitos países, né, se a gente pensar aí que mais de 200 países participam, 20 países conquistam quase todas as medalhas, né? Praticamente mais que 70%. Além disso, né, a gente fez uma análise que acho que é a mais interessante desse trabalho, que é a possível classificação, né, ou categorização do resultado dos jogos, né? E a gente identificou 4 grupos. Um primeiro grupo que conquista mais que 7,5% do market share dos jogos, composto aí por esses países, Estados Unidos, China e Rússia. Um segundo grupo que está ali entre 3% e 5%, são 6 países, que a gente vai apresentar logo em seguida. Um terceiro grupo de 15 países que está ali entre 1% e 3% do market share. E aí um quarto grupo que é o restante dos concorrentes. Vou passar agora a palavra para o Lorenzo. Sobre os resultados desse grupo 1, a gente observou que, como já dito, eles estão todos acima de 7% do market share, 7,5%. Eles possuem mais de 28% da média de medalhas de cada Jogos Olímpicos. E os 3 são, obviamente, grandes potências. Eles somam quase 2 bilhões de população, ou seja, são países muito grandes também. E os 3 foram grandes personagens da Guerra Fria. Aí temos um pouco do market share de 2000 a 2020 de cada Olimpíada, o total, somando todos os anos. E a média dos Estados Unidos você pode ver que dá quase 12%. Bom, e sobre a entrada no grupo 1, a gente pode ver que o Reino Unido está em plena ascensão. Desde a Olimpíada de 2012, eles tiveram um aumento em média muito grande, que daria a eles uma vaga no top 3 também, no top 4. Mas para conseguir uma média suficiente para chegar, eles teriam que seguir com esse rendimento mais 2 Olimpíadas. Bom, o grupo 2 ele é formado por 6 potências econômicas, 4 delas são europeias. As populações, elas geralmente estão entre 45 milhões e 126, não são países pequenos. Mas tem a Austrália, que é um pouco menor, 25 milhões. Elas representam mais 25% do market share, que somando com o top 3, ele chega a 54%.
Então, dos 9 primeiros, mais da metade das medalhas já são deles. E eles representam também um grande PIB. Bom, sobre as mudanças no top 9, ele era configurado como top 10 antes da última Olimpíada, com a Coreia do Sul, porém com um rendimento muito abaixo. Ela acabou caindo para o grupo 3, enquanto os Países Baixos eles estão em plena ascensão, e uma expectativa é que eles entrem nesse grupo na próxima Olimpíada. Bom, o grupo 3, ele já chega a ser mais heterogêneo, e ele tem um dos resultados mais interessantes desse trabalho, que são as especializações. Tendo 1 a 3% das medalhas, alguns países eles se especializaram em um agrupamento esportivo, por exemplo, lutas ou atletismo, que foram os principais, e assim eles conseguem, com menos objetivos nos esportes em geral, eles conseguem focar em apenas um esporte e ganhar a maior parte das medalhas. Bom, nesse grupo estão todos os continentes. Dos 15 países, 10 tiveram especialização. O Brasil foi um dos que não teve. E eles representam mais 24% do market share. Ou seja, o top 24 de países soma 78%. E pode voltar rapidinho? A gente pode ver aqui Cuba, Quênia e Jamaica, são 3 países ali que têm uma especialização muito forte, mais de 90% das medalhas em apenas um agrupamento. No caso do Quênia e da Jamaica, atletismo, no caso de Cuba, lutas. A gente pode ver que teve mais 4 ali, com 2 agrupamentos de especialização, mais 3 com média especialização, que são 55% a 65% das medalhas para 2 agrupamentos, e também tem os sem especialização ali, 5 países. Bom, a gente pegou aqui, a gente retirou alguns gráficos também, para demonstrar algumas variações interessantes. São apenas alguns resultados, está longe de ser tudo que essa pesquisa pode retirar, mas nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente pode ver um domínio grande da Europa, tendo quase, em mais de média, 40% das medalhas, porém numa queda. A gente pode ver também a Ásia. A Ásia teve um bom aumento nos últimos anos, mas foi por conta de China e Japão, e enquanto o resto da Ásia acabou diminuindo. E a América do Sul teve um aumento interessante também. Pode passar. Essas são as subcontinentes das Américas. América Central e Caribe a gente pode ver uma diminuição. A América do Norte, infelizmente, ela tem o outlier dos Estados Unidos, que toma conta da maior parte desse gráfico. E a América do Sul a gente pode ver que houve um aumento, houve uma multiplicação de 2 vezes, de 2000 a 2020, no número de market share, isso contando com ou sem o Brasil. Pode ir. Aqui, as regiões europeias, a gente pode ver que, no geral, houve uma diminuição bem grande. Apenas o ocidental conseguiu aumentar, enquanto todas as outras sofreram um pouco para se manter. Bom, e aqui a gente tem um pouco dos resultados da Ásia, que a gente tirou os outliers nesse gráfico aqui, que são China e Japão, e a gente pode ver uma queda, enquanto temos também resultados específicos das outras áreas da Ásia. Bom, fechando então, a gente chega a algumas considerações, né? Os países que têm mais sucesso, eles são países ricos, são países com um número populacional considerável,
mas também a gente percebe que são países que a gente identifica na literatura que têm propostas e planos de um sistema esportivo, onde existe ali coisas delineadas sobre o esporte de rendimento ou esporte de elite, né? Entretanto, o que a gente percebeu é que tem, nesse ambiente de concorrência e competitividade, países que buscam ali objetivos diferentes, coerentes com a sua realidade, né? O exemplo de Cuba, Jamaica e Quênia, acho que cai bem aqui nesse contexto, né? Eles não serão líderes de medalhas ou no grupo 1 ou grupo 2, mas eles sabem onde eles conseguem terem sucesso, né? E assim, são acima da média dentro de algumas modalidades. Né? Esses países estão evoluindo, né? O número de países com essas características tem evoluído, né? E a gente identificou diferentes estratégias ali para se chegar nesse sucesso desejado, né? Então, assim, respondendo aquela pergunta inicial, a gente pode afirmar que sim, que existe uma nova fase dentro do contexto dos Jogos Olímpicos de Verão, que a gente denominou aqui de forma preliminar de fase de profissionalismo estratégico, né? Que envolve, obviamente, a inerente gestão ali, estratégias para que cada país aí tenha seu objetivo e seus resultados almejados nos Jogos Olímpicos. Implicações teóricas e práticas, né, avaliação de desempenho, caso algum país como o nosso, né, queira ter uma medição melhor, né, ou traçar melhores os objetivos, ela é primordial, né, a avaliação de desempenho também vai ajudar a diagnosticar onde cada país está posicionado, né, e quem são os concorrentes, né, e a partir dessas análises, a intenção é essa, né, delinear melhor aí o que pretende se conquistar e o que pretende ser alcançado. Né, e óbvio que futuros estudos, né, podem trazer mais análises, né, relativizando aí o desempenho com outras variáveis. Essas são as nossas referências, e aqui nosso muito obrigado, por enquanto. Parabéns, Lorenzo e Leandro, obrigado por ficarem aí dentro do tempo solicitado, mataram em cima. Parabéns pelo trabalho, e aí eu abro aí aos colegas que eventualmente possam ter dúvidas. Enfim, a gente tem aí 5 minutinhos para discussão. Um trabalho bastante interessante, então fica aberto aí aos colegas. Não sei se alguém tem alguma consideração. Ninguém? Eu vou falar. Vai lá, Flávia, por favor. Para não ficar esse silêncio. Justo, Para organizar, obviamente, o trabalho e esse olhar, né, importante. Acho que só reafirmar a relevância desse olhar mais estratégico, né, de que realmente a gente tem notícia na própria literatura, né, de que há realmente essa tendência. Também fez lembrar o caso do Reino Unido e da própria Holanda, né, mas quando a gente teve contato lá com os pesquisadores do SPLIS, principalmente o professor Schibler, né, que é do Reino Unido, falando que foi a estratégia de Londres, e a gente vê ali pelos resultados, né, do Reino Unido, óbvio, teve uma queda assim agora nesses últimos jogos, mas foi um dos únicos países que também acho que tinha uma sequência histórica de que se atingia um pico quando sediava os jogos e depois uma baita queda, né? E no caso do Reino Unido a gente viu que 12 e 16 eles até subiram um pouquinho, se não me falha a memória, então o gráfico passou rápido, mas enfim, eu acho que esse tipo de observação é importante, que são países que, no caso do Reino Unido especificamente, tinham estratégias, até o professor Schibler brincou que eles apostaram nos esportes sentados, porque os britânicos eram preguiçosos de fazer então, canoagem, remo, foram para toda uma liga, brincadeiras à parte, mas todo um foco em esportes individuais que oferecem maior número de medalhas, né? Então, uma estratégia clara, né? E depois, no próprio plano do Brasil de última hora, lá para os Jogos de 2016, se tentou, né, pegar esse gancho e falar, né, e dizer que e até os investimentos, acho que foi uma linha de financiamento das estatais, né, era investir em esportes individuais e tal, priorizar os esportes individuais. Então, mas a gente viu que, né, tenta-se copiar uma estratégia sem nenhum fundamento. E eu acho que o trabalho de vocês dá um tipo de fundamento, né? Com certeza vocês têm muito mais dados e muito mais recortes aí, né?
que acho que é importantíssimo a gente ter compartilhar esse tipo de conhecimento para ver se um dia chega, né, no nível estratégico aí do nosso esporte, glorioso esporte nacional, para que se passe a fazer planejamento. E um último comentário, que eu acho que sim, né, com certeza vocês vão desenvolver esse texto, mas é possível fazer essa discussão mesmo dessa nova fase que vocês estão propondo, né, essa fase estratégica, né, a partir do trabalho da professora Kátia, porque realmente a realidade, né, do desenvolvimento do esporte olímpico, não só olímpico, mas o recorte foi esse, né, com certeza já dá para se caracterizar mesmo essa nova fase. Parabéns de novo. Obrigado. 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 Obrigado, Flávio. A gente tem uma pergunta aqui do Igor pelo chat, o Kleber levantou a mão. Como a gente está com o tempo apertado, eu vou pedir só para vocês darem uma resposta relativamente rápida e qualquer coisa vocês seguem a discussão em paralelo. O Igor pergunta, vocês acham que essa disputa dos principais países nas Olimpíadas leva aos diversos casos de doping, igual que aconteceu na Rússia, por exemplo? Isso faz parte do planejamento, né? Não, com certeza. Aliás, deixa eu voltar aqui na apresentação rapidinho, se der tempo. A Rússia, na verdade, ela tem perdido espaço, né? Jogos a jogos, edição a edição. E acho que, particularmente, né, minha opinião sobre o caso da Rússia, eu acho que falta um pouco de o próprio Comitê Olímpico Internacional ser mais incisivo mesmo, né? Ó, vocês estão errando seguidamente, então tchau, né? Por outro lado, é um paradoxo isso, porque você não pode ser injusto com todos os atletas russos que estão, entre aspas, limpos, né? Então, é complicado punir um país pela culpa de um grupo, e sendo que tem pessoas ali que não têm culpa, mas sim, a questão do doping, ela está inerente a esse contexto novo também, né? Na verdade, a própria professora Kátia fala que o doping está presente desde a fase de conflito, né? Que é a fase da Guerra Fria, né, por motivos óbvios, né, a competitividade aumenta, né, então o interesse de ganhar acaba extrapolando ali o que a gente consideraria como justo, né. Joia. Kleber, eu vou pedir para você ser bem breve na sua pergunta para a gente, de fato, não estourar o tempo e o mesmo para os colegas que vão respondê-lo, por favor. Ok, Edu, obrigado. Leandro e colega, parabéns pelo trabalho, viu? Muito, muito legal o resultado. E como você mesmo disse, Leandro, esse resultado que tá aí na tela agora, né? Que é esse agrupamento, essa categorização, né? É muito interessante, eu gostei muito disso. Né, com o desenvolver do trabalho, né? Com aumento futuramente de dados, né? De mais jogos, você pretende, de repente, você pensa nessa dimensão quantitativa da análise, incluir alguma técnica estatística, de repente, para você estabelecer esses agrupamentos, ou você acha que esse método, né, que você utilizou, né, e como você fez isso, eu não sei, mas de categorização, você acha que vai continuar sendo utilizado, que atende aos seus objetivos? A gente, na verdade, esses dados aqui eu venho coletando já faz um tempo, e o Lorenzo, né, foi muito feliz no auxílio aqui da análise, que é estatística descritiva, né? E o que a gente tem agora, a gente já pretende publicar, porque eu acho que o principal ineditismo aqui é esse slide que está na tela, que você vê que os países, talvez de maneira instintiva ou nem tanto, eles estão começando a ser cada vez mais estratégicos, né? Então, a Jamaica ganha 6 medalhas de ouro nas provas de velocidade do atletismo. E é isso. A Jamaica vai conseguir ganhar mais em outros esportes? Talvez, mas talvez seja estratégica, assim como o Cuba e tal. Então, essa categorização que a gente fez, acho que é suficiente. Agora, para outros métodos estatísticos, aí a gente já vai ter que ter ajuda dos universitários. A gente não parou para pensar isso, mas existe sim a possibilidade, porque o volume, como a Flávia salientou, o volume de dados é bem interessante. Prezados, eu adoraria continuar a discussão. O João Vitor até mandou mais uma pergunta e ele pediu a gentileza se vocês puderem respondê-lo pelo chat, mas como a gente já está aí, passou até um pouquinho do tempo, eu vou ser fiel a ele e vou pedir então agora para Amanda Maria Dias
compartilhar a tela conosco e iniciar a apresentação dela. Agradeço, parabenizo aos dois pelo trabalho, de fato um trabalho extremamente relevante e interessante, que eu acho que pode, de fato, trazer um impacto bem importante aí para as discussões tão importantes sobre essa temática aí no contexto atual. Amanda, por favor, se você puder, por gentileza, compartilhar a sua tela, fique à vontade. Ok. Tudo certo aí? Tá aparecendo? Tá subindo, agora apareceu. Amanda, 15 minutos, eu te aviso quando tiver faltando 5, e aí a gente tem mais 5 para as discussões posteriores, por favor. Tá. Beleza. Então, assim, eu acho que, só um minuto, acho que eu não liguei a minha câmera. Peraí. Sem problema, se você quiser ligar, não tem problema. Okay. Isso, joia. Perdão. Imagina. Ok, voltou? Agora voltou, fica à vontade. Beleza, então, o nosso estudo é uma validação de conteúdo para um instrumento sobre responsabilidade social em entidades esportivas brasileiras. Meu nome é Amanda, eu sou mestranda aqui da Universidade Federal do Paraná. Os outros autores também são o professor Felipe Rocha de Camargo, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a professora Sabrina Furtado, também da Federal, o professor Gustavo Bavaresco, e o nosso orientador, o professor Fernando Marinho Mesadri. Então, assim, o nosso estudo ele está no âmbito da governança. Então, a gente trouxe aqui um conceito básico, que a governança ela atua com princípios de que as organizações sejam dirigidas e monitoradas considerando seus diversos agentes, e ela visa tratar esses princípios básicos de gestão, incorporando nos processos da organização. Então, a gente trata aqui 4 princípios fundamentais, que são a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade social corporativa. E aí, no âmbito do esporte, esses princípios são muito semelhantes. De acordo com o Gerard 2018, também são a transparência, os processos democráticos, a responsabilidade e o controle interno e a responsabilidade social. Então, a transparência, a gente versa sobre a necessidade das entidades disporem de relatórios para o monitoramento das ações. Os processos democráticos envolvem ações justas e igualitárias nos processos de tomada de decisão. A responsabilidade e o controle interno abordam questões da prestação de contas e a garantia de que os agentes cumpram as regras e normas. E aí, por fim, a responsabilidade social, que envolve aí a prerrogativa de que as organizações tenham um impacto positivo entre os stakeholders e a comunidade em geral. E aí, o nosso trabalho ele tem um foco na responsabilidade social. E a responsabilidade social, ela versa aí nessa ideia de ter uma relação com a comunidade, e também a responsabilidade social corporativa, ela é semelhante também à responsabilidade social, e ela atua com 4 princípios também. A responsabilidade econômica, a responsabilidade legal, ética e a filantrópica. Então, aí a gente tem que a responsabilidade econômica, as entidades devem atuar de maneira eficiente e buscando maximizar os lucros. A responsabilidade legal demanda aí o cumprimento da legislação. A responsabilidade ética prevê que as entidades devem buscar a integridade e ter as ações consistentes e éticas. E a responsabilidade filantrópica sugere que as entidades apresentem ações solidárias que promovam a qualidade de vida da comunidade. Apesar desse conceito, existe uma variabilidade muito grande nos conceitos e nas abordagens da responsabilidade social. Então, a gente tem aí que a responsabilidade social ela pode ser vista como uma ação que visa a promoção de bens sociais, que visa o envolvimento social, a participação da comunidade, mas também a gente tem autores que falam que é necessário aí o princípio do desenvolvimento comunitário, as práticas comerciais e justas, em relação a códigos de conduta, a segurança dos trabalhadores, diversidade cultural, meio ambiente, filantropia, educação de jovens, saúde e voluntariado, por exemplo.
Então, em meio a essas várias vertentes, a gente pensou como isso poderia ser adaptado ao contexto brasileiro. Então, a gente fez a construção de um roteiro de observação, que é semelhante a um questionário, com 4 questionários que foram identificados, com os títulos de tipo de envolvimento social na indústria esportiva, prioridades de responsabilidade social para uma organização esportiva comunitária, princípios de responsabilidade social no esporte e integridade institucional no esporte. Com esses 4 questionários, a gente fez uma adaptação. Então, a gente uniu os temas principais desses questionários e as questões que abordavam cada um, e aí a gente viu o que se repetia nesses questionários, e aí a gente montou um questionário novo para fazer essa adaptação. Então, essa adaptação, ela resultou, num primeiro momento, em 49 questões, agrupadas nos tópicos de governança e relacionamento com os stakeholders, código de conduta, práticas anticorrupção, envolvimento com a comunidade, meio ambiente, dimensão econômica, direitos humanos e igualdade e práticas trabalhistas. Então, esses foram os princípios finais desse novo questionário. Então, o objetivo do trabalho foi apresentar evidências da validade de conteúdo de um instrumento de responsabilidade social para entidades esportivas brasileiras. Então, passou por um processo de validação de conteúdo. Então, esse processo ele contou com a participação de 6 juízes avaliadores, especialistas na área de gestão do esporte, e esses juízes eles responderam um instrumento a partir de 3 vieses da validade de conteúdo, de acordo com Gonçalves, que incluem a pertinência prática, a clareza de linguagem e a relevância teórica. Então, esse foi o modelo que foi repassado aos juízes, e eles respondiam em relação à escala de pouquíssima a muitíssima pertinência, relevância ou clareza, e aí a questão, ele via a questão e dava a nota em relação a esses 3 vieses. Então, se ele considera muitíssimo pertinente, coloca a nota 5, ou pouquíssimo pertinente, nota 1. E aí também tinha a aba para incluir a observação. Então, a partir disso, os dados eles foram tratados através de cálculo estatístico, denominado coeficiente de validade de conteúdo, e aí, a partir das notas dos juízes, se é calculado a média das notas. Após isso, é calculado um coeficiente inicial, também para cada questão. Esse coeficiente ele é dividido pela média e pelo valor máximo que cada questão poderia receber, que nesse caso é 5. E aí também foi utilizado o cálculo do erro, para minimizar as diferenças entre os juízes. Na sequência, aí, é calculado um coeficiente final de cada questão, que é através da subtração do cálculo do erro pelo valor do coeficiente inicial. Então, a gente chega aí a um coeficiente da validade de conteúdo final, e esse coeficiente, ele deve ser acima de 0,8 para ser considerado aceitáveis, de acordo lá com Balbinotti e colaboradores. Então, assim, os nossos resultados em relação à pertinência prática foram de CVC, foram 95% acima de 0,8, para relevância teórica, 93% das questões ficaram acima, e para clareza de linguagem, 91% das questões ficaram acima do índice aceitável. Então, as questões abaixo desse índice, em relação à pertinência prática e à relevância teórica, foram retiradas do instrumento, e aí, para clareza de linguagem, as questões foram reorganizadas conforme as sugestões dos juízes. Então, a gente chegou num questionário final. Esse questionário aborda questões de governança, se as entidades têm ações de governança, se tem Tribunal de Justiça, por exemplo. Aqui, nessa ideia de relacionamento com os stakeholders, se prevê princípios éticos para as partes interessadas. Aí os demais princípios em relação ao código de conduta e as práticas anticorrupções. Então, os estatutos prevêem casos de inegibilidade, se reconhece o Código Mundial Antidoping. Aqui, em relação ao envolvimento com a comunidade,
se apresenta projetos que se relacionam com questões ligadas a aspectos sociais, se implementa políticas de promoção do esporte para todos ou de inclusão social. Em relação ao meio ambiente, se apresenta práticas de sustentabilidade ambiental, a relação da dimensão econômica, se a entidade tem projetos consistentes para a independência financeira, se gastou menos não gastou mais do que arrecadou nos últimos 3 anos. Em relação aos direitos humanos e igualdade, se ela apresenta projetos de equidade e antidiscriminação. Em relação a práticas trabalhistas, se ela garante padrões e procedimentos atualizados de saúde ocupacional, por exemplo, se garante proteção e privacidade dos dados das pessoas que trabalham na entidade. E aí, como considerações finais, a gente chegou no número de 46 questões para o questionário final, e esses abordam a responsabilidade social como um princípio amplo, que envolve desde o relacionamento com os stakeholders até a dimensão econômica, a dimensão social. Então, de maneira geral, as questões apresentam uma pertinência prática para a área esportiva, como também uma relevância teórica para a conceituação da responsabilidade social. Por fim, o instrumento ele apresentou também clareza nos seus indicadores, consolidando e validando a possibilidade de aplicação. Então, a aplicação do questionário final ele foi através de uma análise sobre as ações executadas ou não pelas entidades de administração do esporte. E aí, a gente fez a questão se tinha ação sobre essa questão ou não, e aí as evidências disso. E as implicações teóricas e práticas para isso é que, a partir desse estudo, a gente pode construir uma possibilidade preliminar de analisar e avaliar as entidades de administração do esporte em relação à aplicação e execução das ações relacionadas à responsabilidade social, e aí esse estudo ele pode vir a estimular as entidades a observarem e analisarem as próprias ações, a fim de desenvolver outras e aprimorar as ações já realizadas. Então, eu agradeço a participação e é isso. Amanda, obrigado e parabéns pelo trabalho. Você ficou... Nem precisei te avisar quanto ao tempo, porque você ficou dentro dele e ainda sobrou um pouquinho, tá? Mas obrigado aí pela pontualidade na sua apresentação e parabéns pelo trabalho. E aí, colegas que eventualmente tiverem dúvidas, questões, considerações, acho que a hora é agora. Alguém tem alguma consideração a ser feita? Leandro, fica à vontade, por favor. Ufa, o Leandro resolveu falar. Senão eu ia fazer uma também, Flávia. Isso por causa que eu ia apresentar, tô voltando tem que voltar à rotina disso, né? Nossa, que doideira isso. Mas tudo bem. Ô, Amanda, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo grupo todo. Eu queria perguntar se você... Eu não sei se eu não percebi, mas se não, eu repito. Você chegou a testar já o instrumento? E se sim, ou se não, se você imagina qual o perfil da organização que você pretende coletar, se é clubes de futebol, são, enfim, entendeu? Então, a gente já fez a aplicação do questionário e foram com confederações esportivas. Então, um dos exemplos que eu me recordo aqui é a Confederação de Vôlei, de Atletismo, as confederações que mais receberam recursos públicos aí nos últimos 5, 6 anos. Bem, obrigado. Acho que é importante mesmo a gente mensurar esse tipo de tema, principalmente quem recebe recurso público. É um bom argumento. Obrigado. Uma das questões da responsabilidade social, né, a questão da responsabilidade econômica também, e aí a questão ética, né, de ter essa integridade de estar aplicando os recursos públicos também com os envolvidos. Amanda, deixa eu tirar na verdade, uma curiosidade, né? Quando a gente fala de um questionário de 46 questões, a gente está falando de um questionário que ele é, de certa maneira, um questionário longo. Embora eu entenda que um questionário sobre essa temática com 46 perguntas, talvez ele esteja até mesmo curto, né? Porque a gente tem muitos fatores a serem mensurados.
Vocês chegaram a notar algum tipo de dificuldade ou certa resistência por parte dessas confederações, dessas entidades, organizações esportivas, por conta do tamanho desse questionário? E, se sim, vocês chegaram a utilizar algum tipo de estratégia para tentar mitigar um pouco disso? Porque a gente sabe que já é difícil, né? Embora eu saiba que a inteligência esportiva tem um certo acesso facilitado às entidades, o que ajuda bastante, mas que tipo de estratégia vocês utilizam para isso também, por favor? Então, acho que passou batido, eu não comentei. O questionário, ele é eu que aplico. Então, eu que vou no site da confederação, analiso os documentos e eu que vou respondendo se ela fez ou não. Então, essa questão tira um pouco dessa limitação de aceitação e tal. Então, eu que já tenho, eu que já pesquisei e tal, eu vou lá e vejo se tem ou não, se está de fácil acesso, deixo nos comentários. Então, eu que faço esse processo. Perfeito. E aí, no caso de alguma questão, alguma dúvida que você não conseguiu levantar por meio dos dados que estão ali constando, isso né, qual seria o procedimento seguinte? Você, numa segunda fase, vai tentar entrar em contato com a confederação ou isso é dado? Isso não está dado ali, isso é dado e já é suficiente? Não sei se a Flávia quer complementar, desculpa, Flávia. Não, é nesse sentido mesmo, né? Porque, citando o René, que está estudando isso também, e fez uma análise documental, mas na hora que partiu para a entrevista, aí se descobre outras coisas, né? Exato. A gente é parte do processo da minha dissertação, então isso é tudo descrito, o que eu não encontro ou não. E aí a ideia é que para projetos futuros, para pesquisas futuras, a gente transformar isso em entrevistas para ver o que foi que eu não encontrei. Então, mas a princípio, nesse momento de dissertação, eu só indico que eu não encontrei, não estava de fácil acesso, não foi possível responder a questão e está tudo descrito. Ou seja, há uma questão de transparência também. Exato. Porque muitas vezes até algumas federações ou confederações fazem, mas não colocam isso, né? Que não fica disponível. Na verdade, é um processo bem... Os próprios stakeholders, né? Bem dificultado, porque isso não está de fácil acesso realmente. Com certeza. Quase nunca está, né? Eu não sei se mais algum colega tem alguma consideração, a gente tem aí 30 segundinhos, né, para ser cartesiano aí no horário, mas se não, eu agradeço aí a disponibilidade da Amanda e a apresentação do trabalho dela, e parabenizo ela também pelo trabalho e os demais autores. E se ninguém tiver mais nenhuma consideração, eu chamo agora o Gustavo, por favor, para compartilhar a tela. Agradeço de novo, Amanda. Ok, obrigada. E aí, Gustavo, as mesmas regras do jogo, 15 minutinhos, eu te aviso faltando 5. Se eu perceber que você já está no final, eu nem te aviso como eu fiz com a Amanda. E aí depois a gente abre mais 5 para discussão, tá? Ok, perfeito. Vamos lá. Dá para enxergar? Estão vendo? Tá. Para mim tá carregando aqui, agora foi, Gustavo. Fica à vontade, tá? Eita, o que aconteceu? Agora sumiu. Foi. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo Bavaresco, eu sou aluno de doutorado aqui da Universidade Federal do Paraná. E o nosso trabalho hoje, ele vai falar um pouquinho, vai fazer com que a gente reflita um pouco, né, sobre as questões de governança das confederações olímpicas brasileiras, né? Então, esse é o tema do nosso trabalho. Refletir um pouquinho sobre como que se dá, como que está a governança nas confederações. Então, né, tendo como base também o trabalho anterior, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a governança e o esporte, né? Será que existe uma relação entre as duas ou não? É meio óbvio, né, para a gente que sim. Mas a gente sabe que o esporte, ele é polissêmico, né, ele transcende, né, a simples questão da realização da prática esportiva, né, e aqui, como a gente está no Congresso de Gestão, está falando sobre gestão, então a gestão também está dentro do esporte e a governança vem a ser inserida aí nos últimos tempos, né, para o esporte. Então, a governança, né, basicamente, né, ela visa gerar alguns benefícios, né, para as organizações. Pelo menos é o que a gente
tem encontrado na literatura, tem percebido, né, que ela vem com conceitos de direção, de controle, regulamentação de processos da entidade. Ela também trabalha com a ideia de estabelecer as políticas, as estratégias a serem seguidas pelos seus membros, os stakeholders, né, demais envolvidos, né. E, além de que a governança, ela propicia, né, uma busca dos benefícios para essas organizações. Ajuda em processos de transparência, de responsabilidade social, como a Amanda vem trabalhando, e, além disso, né, ela vem auxiliando nesses objetivos, nas políticas, na comunicação com os stakeholders. E aí essas práticas de governança, ela vem sendo vem sendo inseridas dentro das organizações esportivas. E aí, nessa inserção, né, da governança, existem os princípios da governança, né, como a gente vem trabalhando, basicamente sobre transparência, prestação de contas, equidade, a responsabilidade social e a modernidade. E, falando assim rapidamente um pouquinho de cada um, né, a transparência, né, ela fala sobre a deixar, né, a organização disponibilizar documentos, se ela publica diversas informações que sejam de interesse público, até mesmo pelo simples fato, né, falando de confederações, existe a lei, né, com base na nossa atual Lei Pelé, dos artigos 18 e 18A, existe lá na lei dos artigos, que elas precisam estar com pelo menos disponibilizar alguns documentos de modo público. E falando, então, da prestação de contas, passando para a prestação de contas, ela exige, né, a entidade, né, a obrigatoriedade de se atribuir responsabilidades às pessoas, às entidades que recebem, por exemplo, os recursos públicos. Falando da equidade, ou mais conhecido como democracia, né, ela está relacionado à tomada de decisões, à chegada do poder na organização. A responsabilidade social, acho que não vem aqui ao caso falar, como a Amanda falou muito bem sobre ela. E falando da modernidade, né, um conceito recente, de moderno, ela acaba tratando um pouco, né, sobre o quanto que as entidades têm evoluído ao passar do tempo. Basicamente, é isso que a gente tem tratado como os princípios da governança no esporte. E aí, né, falando que a governança tem sido estudada na gestão do esporte, trazida às confederações, às entidades esportivas, às federações internacionais, a gente ainda tem poucos estudos desenvolvidos aqui no Brasil, que estão ainda se desenvolvendo, né? A gente tem, eu apresento aqui 3 possíveis trabalhos, né, que têm sendo desenvolvidos, né, ao passar do tempo. Primeiramente, a Sou do Esporte, é o tema que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente hoje, a partir de 2015, com a premiação de governança que eles trazem. Em 2017, o COB cria, né, o programa GET, que é Gestão, Ética e Transparência, e temos a Cartilha de Governança, que é uma cartilha que vem assim ajudar as entidades, né, a entender um pouco melhor sobre o que é a governança, como que ela pode trabalhar em cima da governança. E falando rapidamente da Sou do Esporte, né, para quem não conhece, né, não tem familiaridade, ela é uma entidade, né, sem fins, não governamental, sem fins lucrativos, que ela atua com uma rede de atletas, de entidades esportivas no poder público, no setor privado. Ela tende como objetivo, né, massificar o esporte, desenvolver as boas práticas de governança.
Então, a partir disso, né, nosso objetivo aqui é analisar a partir dos princípios de governança as confederações esportivas brasileiras premiadas pela Saúde Esporte e compreender a aplicação desses princípios no âmbito do esporte brasileiro, ou tentar compreender um pouco sobre esses princípios, né? Então, como metodologia, né, para exemplificar o trabalho da Saúde Esporte, eles utilizam, né, um questionário proposto lá pela Play the Game. Para quem não conhece também, a Play the Game, ela é uma iniciativa do Instituto Dinamarquês de Estudos do Esporte, que tem como base, né, promover a democracia, a transparência, a liberdade de expressão para o esporte no âmbito mundial. E aí eles utilizam desse trabalho, né, do Gerard, e adaptam para o contexto brasileiro e também inserem questões referentes, né, à nossa legislação, como em especial os artigos 18 e 18A da nossa Lei Pelé. Esse questionário ele possui 105 questões separadas entre transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade social e modernidade. E esses dados, né, eles são baseados, né, como é que eles retiram essas informações de todas as confederações? Através do que é publicado no próprio site da confederação. Então, o pesquisador da Saúde Esporte entra no site e vai avaliando se ela possui aquelas informações ou não, encontradas nas confederações. Então, foram obtidos, né, partindo que a premiação da Saúde Esporte iniciou em 2015, a gente, no site deles, apresenta-se dados de 2015 a 2019, né, com os princípios de governança aplicados nas confederações esportivas brasileiras. Aqui a gente toma por base, né, o ano de 2019 com a classificação geral, as 5 melhores, né, que eles mostram, né, eles premiam. Primeiro a Confederação de Tênis de Mesa, depois a vela, o atletismo, o golfe e o rugby. E aí, como análise, isso. E aí, partindo desses resultados, né, dessas confederações, a gente acaba criando algumas hipóteses, né, para tentar entender um pouco melhor sobre o que acontece, né, dentro dessas confederações, o que pode entender que elas estão ali entre as 5. Então, possivelmente, são confederações responsáveis pelo esporte, recentemente inseridos no grupo de esportes olímpicos, ou esportes mais antigos no contexto organizacional, ou ainda, né, participam de programas que balizam princípios de boa governança e gestão, ou até mesmo, né, como vamos colocar, por exemplo, a Confederação de Tênis de Mesa, né, que tem gestores formados na área de gestão do esporte. E a partir dessas hipóteses, né, a gente ainda adiciona tem algumas observações, né, adicionalmente, que ao longo desses 5 anos, muitas dessas entidades que são apresentadas lá, elas se repetem, né, e a gente também tende, né, a alimentar essa discussão, porque elas talvez possuam um trabalho, né, de termos de gestão, de desenvolvimento a longo prazo, por isso que possivelmente elas estejam lá sempre entre as 5 melhores. Gustavo, 5 minutos, desculpa. Ok. Nesse sentido, né, a nossa discussão ela tende, né, a valorizar, né, as confederações citadas na boa governança, trazer com que, além dessas, exista um caminho a ser percorrido pelas confederações, e é importante mencionar, né, que são sempre as mesmas confederações que são avaliadas, são 29 confederações, e aí no último ciclo foram avaliadas, entraram mais 5 confederações, então totaliza-se 34 confederações avaliadas dentro dessa pesquisa. Então, né, essas entidades, né, ao serem ligadas com princípios, elas refletem oportunidades para encorajar os seus valores do esporte, que vai além de resultado esportivo, né? Pode ser, por exemplo, questões de fomento ao esporte, o esporte para toda a vida. Então, para concluir,
considera-se, né, que essas hipóteses, conjecturas que a gente coloca aqui, né, elas fazem com que as confederações optem por utilizar esses princípios de boa governança para se melhorarem, para se profissionalizarem, otimizarem a sua gestão. E, além de que tende a aumentar os seus investimentos, né, o seu engajamento com a população, fazendo com que, se ela tem melhores princípios, trabalha melhor com isso, provavelmente ela consiga maiores investimentos. Como implicações teóricas e práticas, né, a boa governança, então, a gente entende que ela vem para auxiliar e ajudar o trabalho, possibilitando, né, na compreensão dessas práticas de gestão, além de que ela pode incentivar as outras entidades a se desenvolverem. Ou seja, essa boa governança, né, é preciso que novas pesquisas sejam investigadas, que novas ações para o esporte, para essas confederações sejam necessárias para que melhore cada vez mais o nosso esporte, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Parabéns pelo trabalho, Gustavo. Obrigado por ficar aí dentro do tempo, de acordo com o nosso cronograma. E aí eu abro agora para os colegas fazerem comentários, enfim, tirarem dúvidas com o Gustavo. Por favor, alguém? Senão eu... Ninguém? Do Lilma? Eu tenho. Já é, René, vai lá. A gente sempre dá um tempinho, porque é o tempo da galera, né? Mas vamos lá, René, por favor. Nem sei se é uma pergunta, mas uma observação. Se naquela lista que o Gustavo colocou, tem o Sou do Esporte, né, a cartilha de governança e o GET também, se ele incluiu na análise assim o Rating Integra. Que você conhece também. Então, eu já ouvi falar, eu não conheço ele, eu não me aprofundei exatamente no trabalho deles, né, que é do Instituto Ethos, se não me engano. Isso. Eu não sei exatamente como é que eles trabalham nessa questão de avaliar, né, os princípios de governança. Não consigo te ajudar com essa questão. Mas é uma possibilidade de tentar entrar em contato com eles, ver como é que eles avaliam também, porque, não sei, pode ser que seja similar ou não, porque eles também avaliam as confederações, né? A grande diferença desse Rating Integra, né, é uma iniciativa também criada pelas próprias confederações, né, pelo COB, pelo CPB também, mas tem também a perspectiva dos patrocinadores, né, um dos que criaram a iniciativa é Atletas pelo Brasil, né, junto com o Pacto pelo Esporte, então tem toda a rede de patrocinadores que, além dos benefícios para as confederações, também tem os benefícios esperados para os patrocinadores também, então só para observação. Excelente. Obrigado, René. Flávia, eu não sei se a Flávia, aquela hora, tinha aberto o microfone, não sei se ela quer comentar alguma coisa também, Flávia. Não, eu ia fazer a mesma pergunta para o René, né, porque também é um tema de estudo nosso, e, bom, de qualquer forma, parabenizar, acho que tem alguns caminhos aí para análise, realmente o tema é bem novo, e a minha pergunta ia ser justamente nessa questão do benefício dos patrocinadores, né? Porque, no fim, é o que é um dos fatores determinantes, e eu acho que até o rating, né, René, acabou sendo implementado também por conta disso, que depois dos jogos houve a fuga, né, dos patrocinadores e está sendo uma tentativa, uma forma, assim como a do COB, assim como as outras iniciativas, de melhorar o nível de gestão das confederações para voltar a atrair os patrocinadores e assim por diante. Talvez seja uma variável interessante para você dar uma olhada também. Sim. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Flávio. E eu até entro numa outra questão que é também, Gustavo, o quanto, de fato, as confederações elas têm usado os resultados dessas análises, como faz a Sou do Esporte, enfim, como faz o próprio rating,
mas utilizar isso de uma maneira estratégica, não só para, óbvio, melhorar os seus aspectos internos relacionados à governança, mas também para, de certa maneira, se venderem para os patrocinadores. A sensação que eu fico, e eu não sou especialista no assunto, é que muitas vezes a confederação está até mesmo muito bem ranqueada por uma série de iniciativas válidas internas, mas ela não faz isso ser sabido por parte dos patrocinadores, ou seja, os patrocinadores ainda estão meio aquém daquela informação com aquele nível de profundidade. Não sei se você tem alguma coisa para comentar. De novo, eu não sou especialista, então estou trazendo até uma visão um pouco mais por fora, assim, sobre essa perspectiva. Sim e não. Eu entendo que essa questão dos patrocinadores é bem pertinente, né? Mas eu não tenho como, não sei lidar com isso. Por exemplo, eu não sei dizer se uma confederação utiliza desse ranking ou desses itens para dizer que ela é boa no que faz, então ela merece ser patrocinada pelaquela entidade. É um excelente trabalho. Tô eu trazendo a sardinha para o meu lado, que são os estudos da comunicação, entendeu? Mas seria interessante a gente mensurar o quanto isso pode se tornar uma estratégia de comunicação para essa confederação angariar, né, meios, angariar patrocinadores, enfim. Algum colega tem mais alguma consideração? A gente tem mais um minutinho aí, não sei se mais alguém tem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não? Gustavo, agradeço imensamente e parabenizo você pela apresentação do seu trabalho, um trabalho extremamente relevante, importante aí para o contexto da gestão do esporte. E aí agora eu convido, por favor, o Felipe Alexandre de Souza para realizar a última apresentação. Eu acho que o Felipe está na sala, parece que eu tinha visto ele por aí. Está aí, né? Estou aqui, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Felipe, fica à vontade, são 15 minutos para a sua apresentação, depois mais 5 para a gente discutir, e eu aviso faltando 5 minutos se for necessário, tá? Perfeito. Só um minutinho aqui. Tranquilo. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora sim, Felipe. Muito obrigado por avisar. Pessoal, boa tarde a todas e a todos. É um prazer falar com vocês. Estou trazendo esse trabalho aqui, que é um trabalho ainda em andamento. Ele começou como parte de um trabalho final de uma especialização que eu fui fazendo em futebol, e ele está sendo agora desenvolvido para a gente, aproveitando um pouquinho dos achados, mas seguindo um outro caminho. Esse trabalho teve a participação do professor Fernando Fleury e do professor Carlos Alberto Gonçalves, e trata das combinações de fatores necessários e suficientes, né, nos altos valores de transferências de atacantes do futebol brasileiro. Eu começo falando, né, mais uma vez, que é um trabalho em andamento. A primeira parte desse trabalho eu trouxe na edição anterior do CBGE, que era uma ferramenta de scouting, que era uma comparação entre atacantes do Campeonato Brasileiro, usando uma técnica de análise por atribuição de membresia por lógica fuzzy. E a partir dessa parte, eu comecei a trabalhar no sentido de identificações de fatores necessários e suficientes no valor de transferência. Levando em consideração que no futebol brasileiro a faixa, o índice de transferência, né, a parte de composição de receitas, ela tem sido, vocês veem aqui, ao longo da última década, ela nunca foi inferior a 10%, mas ela está sempre ali na casa dos 15% a 20%. No ano de 2020, ela oscilou entre 27% a 24% da composição das receitas dos times de futebol. São negociações de atletas. E trazendo isso para um novo contexto, a gente vai agora adentrar numa fase em que foi aprovada uma lei de transformação de clubes, dos clubes do modelo atual associativo, para quem quiser adotar um formato de clube-empresa, de sociedade anônima de futebol, com uma regulamentação nova, uma legislação nova,
que eu tenho certeza que a gente vai estudar a implantação dela agora no Brasil nos próximos anos e o retorno que isso vai dar, né, como que isso vai acontecer, como isso vai suceder aqui. Mas eu trago um lado do professor Majewski, do trabalho dele de 2016, que uma das estratégias usadas, por exemplo, pelo Borussia Dortmund, o Borussia teve a ponto de fechar as portas no início do século, lá por volta do ano de 2003, 2004, ele passou por uma série de dificuldade financeira e ele começou a formular estratégias de alavancar receita a partir do momento de identificar jovens talentos, identificar elementos que pudessem ser potencializados e provocando altos valores de transferência. O professor Majewski, em 2016, citava ali o Lewandowski, por exemplo, a negociação do Lewandowski. Eu coloquei aqui o Haaland, só para ilustrar, que é que potencialmente vai alcançar um valor de transferência muito alto nos próximos anos, para trazer aqui a importância de entender alguns dos fatores que compõem esses valores de transferência muito alto. Então, deixa eu voltar aqui. O objetivo desse trabalho é aplicar uma metodologia chamada análise de coincidência. É um método configuracional comparativo. Dos métodos configuracionais comparativos, o mais famoso é o QCA, a QCA, né? Análise qualitativa comparativa, que vem sendo usado já há algum tempo, e de uma década para cá, mais ou menos, o professor Michael Baumgartner, ele trouxe algumas correções ao algoritmo da QCA, propondo essa nova análise chamada análise de coincidência, em que ele acredita que complementa, né, que faz essa análise comparativa de uma maneira mais precisa, de acordo com o professor Baumgartner. Nós aqui na UFMG, onde eu hoje tenho feito meu doutorado, eu tenho trabalhado já desde a época do mestrado, primeiro com o professor Jonathan Freitas e agora com o professor Carlos Alberto, um pouquinho em cima dessa técnica, dessa metodologia, né, dessa abordagem de análise de coincidência, que propõe por um segmento parcimonioso. A ideia é encontrar combinações de fatores necessários e suficientes que justificam, né, que conseguem explicar a causa de um evento que a gente estuda. Então aqui nós usamos a análise de coincidência, trabalhando com uma configuração de lógica difusa, porque a análise de coincidência ela tende a explicar sobre conjuntos de pertencente e não pertencente. É uma lógica binária. A gente tem dois tipos, uma configuração nítida, né, que é o 0 e 1, que é literalmente o binário, ou existe ou não existe. A lógica difusa, ela já entra, né, o fuzzy set, para permear ali, ele pode estar mais pertencente do que ausente, e ali são as configurações dos conjuntos, por isso que a gente chama de lógica difusa, que ela faz uma atribuição de valores de pertencimento dentro desse intervalo de 0 e 1. Nós trabalhamos aqui com as estatísticas obtidas na plataforma do iScout, e falando de valores de transferência, embora, e eu vou justificar um pouco também, a gente tem utilizado valores de transferência na plataforma do Transfer Market. Eu sei, tenho visto algumas críticas recentes na literatura a respeito da utilização do Transfer Market, mas eu também tenho lido críticas, principalmente da área de contábeis aqui no Brasil, que reclamam muito que a gente não tem tanta transparência assim para os valores de transferência, principalmente. Então, usamos os valores de transferência do Transfer Market para fazer esse trabalho, mas já sabendo que a gente precisa, talvez, quem sabe, nos próximos anos, com a SAF, a gente tenha uma maior transparência para afinar um pouquinho mais esses resultados do que a gente encontrou. Os indicadores fornecidos pelo iScout estão no quadro de cima, que a gente faz uma atribuição usando a técnica de atribuição de membresia da lógica difusa. É uma técnica
ali do professor Bruno Kelly, do professor Filipponi, da Universidade de Pisa, e a gente faz a agregação, os valores são agregados, então os coloridos em cima de amarelo, embaixo eles foram agregados em macrofatores, né, macrovalores, que são finalização, passe controle, passe agudo, passe longo, drible, cabeceio, apoio defensivo, a disciplina e o posicionamento. E aqui, isso faz, por exemplo, trabalhando dentro dessa lógica de atribuição de pontuação de membresia, por exemplo, a gente consegue configurar para os atletas do Campeonato Brasileiro de 2019 pontuações de finalização, por exemplo, para até formar um radar que a gente faz uma comparação. Por exemplo, eu trouxe aqui só o exemplo do Gabriel Barbosa e do Bruno Henrique, 2 jogadores do Flamengo, para ver como que essa atribuição de pontuação fez com que eles pudesse ser feita essa comparação entre eles. Atribuindo essa pontuação, conseguindo fazer essa configuração para que esses jogadores possam ser comparados dentro desse algoritmo de análise de coincidência, a gente trabalhou, além desses valores do iScout, com a idade dos jogadores e atribuindo também uma pontuação de membresia entre 0 e 1, considerando a idade e a frequência das idades, né? Os minutos jogados ao longo do campeonato e o valor de transferência que nós achamos no Transfer Market, incluindo aqui valores de transferência que são valores zerados, são jogadores que se transferiram gratuitamente. Isso serve para a gente ter valores de comparação, no sentido de que compuseram um valor alto de transferência e, né, para aqueles que tiveram transferências gratuitas e fazendo essa comparação. Rodando a análise de coincidência, nós encontramos 2 soluções, e aqui essas soluções elas são lidas com uma linguagem de conjuntos, então não é uma multiplicação nem uma soma, a multiplicação aqui ela significa o elemento i, então ida a baixa idade, é a ausência do fator idade, a ausência do fator idade e o pertencimento do fator finalização, ou a ausência do fator idade e o pertencimento do fator drible, ou a ausência do fator passe curto e a presença do fator drible e a presença do fator de apoio defensivo. Ela considera um valor alto de transferência com uma boa consistência. Os valores de consistência que a gente usa para considerar soluções válidas na CNA, né, na análise de coincidência, são acima de 0,75, então é um valor de consistência muito bom. A cobertura também são quantos casos ele cobre com essa solução, também acima de 0,75, então nós estamos dentro dos parâmetros que nós buscamos aqui na análise de coincidência. A solução de baixo, e aqui a gente chama na análise de coincidência de uma solução, uma ambiguidade na solução, não é uma solução perfeita, não é uma única solução, mas por ter muitos fatores envolvidos com uma pouca, assim, vou falar uma pouca quantidade de dados, mas assim, para que a gente tenha uma solução perfeita, seria preciso atrelar mais dados ainda, mais fatores, para talvez a gente conseguir encontrar uma única solução perfeita. A segunda solução de baixo, ela só muda, altera o último termo, para falar que a ausência de passe longo em vez da ausência de passe curto, passe controle, justifica, né, os altos valores de transferência. Então aqui... Felipe, 4 minutos, desculpa. Perfeito. O que a gente conseguiu encontrando nessas soluções e a discussão que a gente traz é que a combinação de fatores numa lógica de atribuição de conjuntos parcimoniosas, ou seja, entendendo como uma solução parcimoniosa, usando a análise de coincidência, nós encontramos uma solução com uma combinação de fatores necessários e suficientes que evidenciam a necessidade de atentar para jogadores mais jovens, ou seja, sem o elemento, o fator idade presente, e com boas capacidades técnicas de finalização e drible, né?
em uma combinação de fatores que relacionam a técnica de apoio defensivo com outros elementos que apontam para atacantes que contribuem em todas as fases do jogo, não apenas no momento ofensivo, né? São jogadores normalmente do lado de campo e que eles contribuem também no momento defensivo da equipe, não só com a participação no momento ofensivo. Com essa parte do trabalho, a gente consegue contribuir no referenciamento do trabalho de seleção, recrutamento e identificação de fatores que implicam um valor de autotransferência. Então, isso pode ser levado, talvez, para dentro do campo, no sentido de identificar na seleção de jogadores, na prospecção de jogadores, buscando jogadores que tenham fatores de baixa idade e com fatores potencialmente altos em finalização e drible, ou em apoio defensivo e drible, enfim, né, no que a gente encontrou nas soluções. A gente também consegue direcionar o desenvolvimento de determinadas qualidades ao longo da formação, ou seja, trazendo isso para a formação, potencializar esse refino, né, esse treinamento técnico, auxiliando na estratégia de arrecadação de receita por meio de venda de direitos econômicos dos jogadores. A gente sabe, com base nessas soluções, que jogadores com essa combinação de fatores, eles tendem a ser vendidos por um valor, né, seus direitos econômicos vendidos por um alto valor, e aqui a gente, teoricamente, consegue fazer essa utilização da lógica difusa com base na frequência de eventos, na comparação de atletas, e a análise de coincidência em trabalhos da área também é uma inovação que a gente acredita ter feito com esse trabalho. Eu agradeço por aqui, é um trabalho, como eu disse, que ainda está em andamento, a gente tem algumas visualizações de como vai aplicar a partir de agora, mas é lógico que eu estou aberto a todas as sugestões que vocês possam nos dar e trazer para esse trabalho, para que, quem sabe, ele possa virar uma publicação, trazendo todas essas experiências que nós fizemos, para que isso possa ser melhor refinado e para que isso possa virar, né, a gente conseguir contribuir melhor ainda com a teoria. Agradeço a todos pela atenção e aí estamos abertos a qualquer dúvida e qualquer sugestão. Parabéns pelo trabalho, Felipe. Obrigado por ficar dentro do horário do tempo estipulado também. E aí, como o Felipe já deixou, a gente está aberto às considerações dos colegas. Não sei se alguém tem alguma consideração a ser feita. Trabalho bastante interessante. Fiquem à vontade, eu vou dar aqueles 3 segundos para a galera tomar a coragem. Eu pare de compartilhar a tela? Talvez. Você que sabe. Eu consigo vê-lo. Eu vou preferir porque aí eu consigo vê-los. Tá, e aí a gente conversa de uma melhor maneira. Alguém? Senão eu vou... Felipe, embora você tenha dito que é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, ou seja, né, você ainda está no desenvolvimento dele de fato e talvez falar um pouco sobre o impacto dele seja algo talvez até um pouco abstrato de certa maneira, mas de certo modo, como você deslumbra os efeitos desse seu trabalho, pensando até não só no ponto de vista acadêmico, mas também no ponto de vista da aplicabilidade, né, dessa análise, desses instrumentos para um favorecimento da área, um fortalecimento aí das práticas profissionais envolvidas nessa área do scout, que a gente sabe e está claro que tem sido cada vez mais olhada de uma maneira estratégica por parte das organizações. Talvez aqui no Brasil nem tanto ainda, embora a gente já note aí uma evolução considerável nos últimos 10 anos, e lá fora a gente nem discute, né? É engraçado porque eu sou engenheiro de formação, mas a minha pós-graduação ela está na área, no campo da administração, mas eu tenho sempre um pezinho no futebol. Esse trabalho é oriundo de uma especialização que eu fiz em futebol lá em Viçosa, com o pessoal do NUPEF, o professor Israel Teodo, o professor Próspero Paoli, são referências, né, na área no Brasil, e de lá que eu trouxe essa linha da parte técnica, mas já do pessoal de Viçosa, e agora eu tenho tido contato com o professor Gibson aqui na UFMG,
no sentido de atrelar um pouquinho dos aspectos do campo tático para esses elementos, porque a gente está falando de um jogo altamente complexo. Eu estou trazendo aqui elementos técnicos, mas que ele pode variar de uma maneira absurda à medida que os elementos, à medida que eu converso com os outros campos, o elemento tático, o elemento psicológico, né? Então, a sugestão que eu tenho ouvido nesse sentido é agregar um pouquinho dos valores do campo tático, talvez esboçar um modelo que eu possa conversar, fazer com que eles conversem, para daí ter algo um pouco mais robusto para uma aplicabilidade, porque igual a parte que a gente mais vê no sentido das organizações, ou pelo menos eu tenho mais visto, no sentido das organizações hoje esportivas, do futebol no Brasil, é uma valorização do campo tático. A gente tem estudado muito mais tática, inclusive eu acho absurdamente injustas alguns comentários na televisão, a gente escuta, porque formação, não sei o quê, os treinadores europeus, os treinadores sul-americanos, falando, cara, se as pessoas soubessem a formação que é feita no Brasil, do campo do estudo mesmo, da aplicação, elas teriam uma outra visão. Então, mas eu vejo muito do campo tático, do estudo da tática nesse sentido, e é por isso que talvez agregar um pouquinho desse campo vai ajudar nesse modelo. Eu vislumbro, assim, o final desse trabalho, no sentido gerencial, por exemplo, trazer algo para que sirva de instrumento para um valuation, por exemplo, de jogadores. Porque é isso, eu tenho um garoto da base que ele tenha destaque em determinadas determinadas características, e eu vendo por um valor irrisório, sabendo que uma avaliação mais justa, talvez distante um pouquinho, por isso que eu falo, eu cito o transfer marketing, mas já sabendo o quanto usar o transfer marketing não é positivo para o que eu quero fazer. Mas talvez sirva para auxiliar nesse sentido, de valuation, de trazer uma valorização melhor para os ativos, né? Porque a gente pensando como organização, são ativos os atletas, e que bem estruturado aqui no nosso campo, a gente possa fazer, quem sabe, igual os grandes de Portugal fazem, Porto, Benfica, o próprio Borussia que eu citei aqui, que nossos clubes consigam fazer melhores vendas e mais completas. Alonguei demais, desculpa. Não, imagina, acho que a pergunta ela foi provocativa nesse sentido mesmo. Eu sei que, embora o trabalho esteja no meio do caminho, é difícil muitas vezes a gente vislumbrar algo tão lá para frente, mas era nesse sentido mesmo, acho que fez total sentido. Não sei se mais algum colega tem alguma consideração, alguma pergunta a fazer para o Felipe. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Não? Felipe, eu agradeço imensamente a apresentação do seu trabalho, parabenizo você pelo trabalho desenvolvido, desejo boa sorte também aí na continuidade do projeto. E a gente encerra aqui, então, a nossa tarde aqui da nossa sala, a nossa sala 1, né? E agradeço aí aos colegas que apresentaram, parabenizo pela qualidade, pelo nível dos trabalhos apresentados, e convido vocês a continuarem aí acompanhando a programação do 12º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. A gente hoje à noite tem mais uma mesa redonda sendo realizada. Então, agradeço aí a presença de todos e, de novo, novamente, parabenizo a todos pela qualidade dos trabalhos apresentados. Obrigado, tenha uma excelente tarde, a gente se vê nas rodadas da noite. E eu não tirei nenhum print, então eu espero que a Laura tenha tirado, porque eu esqueci.